Os Estados Unidos pausaram os ataques contra o Irã em uma tentativa de retomar as negociações para o fim do conflito. E o Irã também suspendeu os disparos, mas negou estar envolvido em negociações de paz. Quem explica para a gente é o Diego Pavão, que agora está mais tempo com a gente, não é só o live não, tá? Porque o Diego Pavão costuma ficar mais no live, mas ele está com a gente para falar sobre esse assunto. Diego, premier de Israel está a caminho de Washington para discutir a guerra. O premier de Israel, que já tomou uma bronca de Donald Trump antes, por ter exatamente defendido esse conflito no momento que Donald Trump queria interromper. Nós tivemos um probleminha ali no mic do Diego, a gente vai agora... Você é rápido, hein? Eu? É, já contornou. Já contornou? Não, já está arrumando, não sou eu não. O que a gente vê é o seguinte, foram feitas muitas reportagens, inclusive, sobre isso, o New York Times fez, de que os documentos do Benjamin Netanyahu foram os principais, que levaram ao convencimento de Donald Trump. De um lado você tinha J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, o diretor da CIA, dizendo, olha, não tem que entrar nessa guerra não. Mas ele foi convencido. E aí há também uma desconfiança de que o Benjamin Netanyahu apresentou documentos falsos para Donald Trump. Vai ser mais um puxão de orelha, agora sim, Diego Pavão, microfonado adequadamente? Agora sim, Uribe, boa tarde para você, Tainá, e para quem acompanha o Bastidores em Casa. Pois é, essa foi uma relação que foi testada nos últimos meses, últimas semanas, em relação a essa guerra. Agora, Netanyahu embarca para a sua 7ª viagem a Washington, para o 7º encontro com o presidente americano desde que Trump retornou à Casa Branca e disse que o Irã vai ser prioridade nesse encontro. Agora, essa viagem não poderia ter vindo no momento mais oportuno para os israelenses. É só a gente lembrar que os Estados Unidos estão agora numa pausa estratégica em relação aos ataques. Netanyahu vai, então, aos Estados Unidos para relembrar Trump de que mostrar esse ceticismo em relação a essas negociações, né? Netanyahu, Israel, de forma geral, sempre mostrou ceticismo em relação ao Irã, sobre se o Irã vai realmente cumprir algo que foi colocado num acordo, numa negociação, e aí Netanyahu vai aos Estados Unidos relembrar Donald Trump de que essa opção militar não pode ficar totalmente de lado. Donald Trump, claro, sabe disso, mas também é uma oportunidade para Netanyahu relembrar isso para Donald Trump e também, claro, vai ser uma oportunidade para o premier de Israel expressar insatisfação com esse acordo que foi firmado lá em junho, esse acordo provisório firmado entre Estados Unidos e Irã, um acordo que não favoreceu em nada os israelenses, já que o acordo, por exemplo, não fala no corte de financiamento de grupos que o Irã apoia pela região, grupos como Hamas e Hezbollah, que são de oposição aos israelenses. Agora, sobre essa pausa nos ataques, isso pode ter duas interpretações, né? Do lado oficial, existe a versão de que os Estados Unidos estariam deixando mais margem, mais espaço para os iranianos pensarem em negociação, mas também para essas negociações avançarem. O problema é que o próprio Irã já disse que não tem negociação acontecendo nesse momento, né? De novo, aquelas informações desencontradas que a gente vê em relação a essa guerra. Segundo o Irã, não há negociação e o Irã usa isso para capitalizar, dizendo que os Estados Unidos estão agora numa fadiga em relação à tomada de decisão. Mas o outro lado sobre essa pausa nos ataques também abre margem para algumas interpretações, porque a CNN apurou nos últimos dias que na sexta-feira, uma reunião na Casa Branca com lideranças do governo, nessa reunião foram levantadas algumas preocupações sobre a escalada dessa guerra. 2 pessoas levantaram preocupações. Uma delas foi o vice-presidente americano J.D. Vance, alguém que não se mostra tão favorável, nunca se mostrou tão favorável a essa guerra, mas também Dan Kane, que é o general das Forças de Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Na verdade, ele é o general de maior escalão das Forças Armadas Americanas. Segundo o Dan Kane, existiria uma preocupação agora com a questão do esgotamento de munições. São 5 meses de guerra que foi marcada por ataques muito numerosos e muito intensos.
e aí essas munições usadas já estariam ali no seu nível mais baixo. Por isso, Dan Kane teria, segundo essa apuração, levantado uma preocupação em relação à continuidade, né, à sustentabilidade desse conflito pelos próximos meses. Claro, os Estados Unidos têm uma indústria militar bélica muito forte, mas a verdade é que essas munições não podem ser repostas na mesma velocidade com que elas são gastas nesse conflito, e isso agora seria uma preocupação para os americanos. Já não é de hoje, mas isso teria sido levantado pelo Dan Kane como uma preocupação nessa reunião da última sexta-feira. Claro, publicamente os americanos não admitem isso, e o próprio presidente Donald Trump diz que tem munição suficiente para começar essa guerra, mas, claro, existem informações desencontradas em relação a essa questão de continuar a guerra com o estoque atual de munições.